O setor do agronegócio tem se desenvolvido de forma exponencial nos últimos anos. E com isso surgem as agrotechs, que se destacam por fazer a tecnologia como um diferencial para o negócio. E em meio a esse cenário, surgem profissionais que desempenham um papel muito importante na estruturação desse tipo de negócio inovador. Como esses profissionais se conectam com os desafios e oportunidades nesse mercado tão dinâmico? No episódio de hoje, temos o prazer de conversar com uma especialista do corporativo da Lavoro, uma empresa que opera na América Latina e se dedica a garantir a longevidade e sustentabilidade dos negócios dos produtores rurais. Então vem com a gente e esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo, hoje na presença de uma grande amiga, Rafaela Cavalcanti. Rafa, muito obrigado por ter aceito o convite. Nossa, foi um privilégio você ter aceito aí. Eu tenho certeza que o episódio vai ser fenomenal. Ai, quanta expectativa. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Para quem não sabe, eu trabalhei aqui no escritório, então eu tenho muito carinho pelas pessoas, por esse lugar que eu aprendi tanto. E é uma honra, cara, uma honra. Nossa, muito bacana. Obrigado, Rafa. Então, já souberam aqui, né? Fomos colegas no passado e hoje, né, a Rafa vem aqui até o episódio contar um pouquinho da trajetória profissional dela, para quem ainda não conhece, né? E para tentar entender como que ela chegou no projeto que ela está hoje, na área de atuação, que é bem interessante. Tem tudo a ver com empreendedorismo, pessoal. Então, Rafa, como sempre, né, a gente sempre pede para que o nosso convidado conte da sua trajetória profissional para que as pessoas, inclusive, aprendam, né, com tudo aquilo que você viveu. Então, fica à vontade. Obrigada. Bom, eu estou na advocacia faz mais ou menos 15 anos. E eu comecei minha trajetória trabalhando em escritórios. E eu gostava muito, sempre gostei de trabalhar em escritórios, principalmente na parte de atender cliente, fazer pesquisa. Mas eu sofria muito com a parte de fazer audiências e desse clima mais embativo, assim. Eu nunca fui muito combativa, sempre fui uma pessoa mais apaziguadora, mais tranquila. E aí eu comecei a pesquisar e tentar melhorar esse meu jeito e comecei a ler um monte de livro e tudo mais. E uma hora eu me deparei com um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes, é do Don Clifton, e é um livro bem padrão, assim, mas ele me fez uma virada de chave, porque ele basicamente fala assim, se você tem uma qualidade e um defeito, ao invés de você botar energia nesse defeito para você ficar uma pessoa equilibrada e mediana, pega o que você já é bom, põe muita energia naquilo que você vai ficar muito bom naquilo. E é um pensamento super básico, primário, mas na hora me deu um clique, assim. E aí eu fui numa busca de autoconhecimento para saber, no que eu sou boa, o que me pertence, quais são as minhas características, meus pontos fortes. E concomitantemente eu tive a oportunidade de entrar numa empresa, entrar num jurídico corporativo, e aí me deu o clique, assim, eu comecei a trabalhar com contratos, eu falei, nossa, que bacana, o contrato é o que eu gosto de fazer, porque você atua juntando a vontade das partes, monta alguma coisa sólida, uma coisa segura, você põe todo mundo junto, você tem essa função mais diplomática e de organizar as coisas, porque eu também gosto muito de organizar as coisas. Então, eu realmente me encontrei no contrato, assim, fiquei muito feliz e é o que eu faço hoje. Eu trabalhei em outras empresas nessa mesma área. Hoje eu sou coordenadora jurídica de contratos da empresa que eu trabalho. E tem uma outra característica no contrato também que é muito importante, que eu acho muito bacana, é que você tem que entender a área que você está atuando. Não basta você saber de contratos, mas você tem que saber sobre o que você está falando. E hoje eu me encontro numa empresa que trabalha com agronegócios e eu tive que aprender um pouquinho de agronegócios, faz pouco tempo que eu estou lá, faz mais ou menos 1 ano e meio, mas eu vim aqui trazer algumas dicas e contar para vocês o que eu já percebi desse universo e tudo mais, e é isso. Não, muito legal, Rafa. E olha só, eu quero pegar algumas falas tuas aqui e comentar, né? Bom,
como sempre, vocês estão vendo que os nossos convidados sempre trazem dicas de livro, né? Então, os nossos conselhos que a gente sempre dá para a galera, continue lendo, se aprofundando, né? Porque tem muito conteúdo em rede social, na internet, porém com profundidade que o livro traz, que às vezes toca lá dentro, né, Rafa? Eu acho que o livro ainda é uma baita de uma ferramenta. E às vezes é um livro muito simples, assim, um conhecimento. Esse livro é um livro muito básico, mas o momento em que ele me pegou foi crucial, assim, para minha carreira. Então, eu tenho mania de ler e reler as minhas coisas, assim, tem muito livro que eu releio em outros momentos e sempre você aprende uma coisa nova. Com certeza, vira um livro de cabeceira, né, que você se resguarda nele para outros desafios que surgiram. Poxa, será que aquele conceito se aplica para isso? Né? Então, revisitar, bem legal. E um outro ponto que você comentou, que eu gostei bastante, é que você disse que se encontrou nos contratos, né, com essa mentalidade mais de compor, né, de criar pontes, né, entre duas partes, né, que isso é o que o contrato tem de objetivo, né? E eu vou confessar aqui que eu também me encontrei nesse item, né, nesse nicho, porque como a Rafa também sabe, a gente trabalhou junto, eu também atuava no contencioso. Porém, também não era muito minha praia. E realmente, essa parte contratual, ela é mágica, né? Porque você até pode criar essas pontes entre as partes, independente da limitação geográfica, né? Porque os termos contratuais, se você for fazer, né, formalizar uma relação entre, sei lá, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Brasil, Singapura, o que for, ou, enfim, entre países de fora, você nota que o direito contratual, ele é meio que universal, né? Porque, basicamente, a gente tem que entender as obrigações das partes, qual que é o escopo do contrato, a multa. Tem que ter multa, senão não tem efetividade, né? Os termos do contrato, a vigência, os limites, as obrigações. Então, você que está lá no dia a dia lidando com isso e que também ficou maravilhada com esse mundo, sabe do que eu estou falando. É muito legal, né, Rafa? Não, com certeza. Você poder estruturar uma relação e que fica confortável para todo mundo. Vem justamente na outra ponta, né? Porque eu não gostava dessa coisa de você ficar nesse combate e o contrato é o oposto, é você negociar todas as partes e deixar todo mundo confortável, montando uma relação que seja justa, que seja tranquila para todo mundo, que acomode todas as inseguranças, todos os riscos. Então, eu particularmente é o que eu adoro fazer, eu sou contratualista de raiz, assim, de coração, e me encontrei mesmo no direito dentro disso. Espero continuar trabalhando sempre nessa área, coordenando pessoas também, eu gosto muito, eu sou muito people person, assim, mas eu sempre estou dentro ali de alguns contratos e fico muito feliz, assim, nessa atuação. Estou bem encontrada nisso. E gera valor para o cliente, né? Diferente daquela visão de, poxa, eu estou gastando dinheiro para me defender numa ação judicial. Não, pelo contrário, né? Você está investindo num contrato justamente para evitar conflitos futuros ou mitigar ou diminuir fortemente a chance daquilo ocorrer. Então, estamos super alinhados aqui. E uma terceira coisa que você falou que eu também achei muito bacana, Rafa, essa guinada que você deu, ela exigiu que você continuasse estudando. Não só a área jurídica, mas a área afeta ao negócio no qual você está inserida hoje. E eu realmente acredito muito nisso, e a gente sempre fala sobre esse lifelong learning, né, que é um conceito, a palavra é bonita, mas assim, é continuar estudando, né, galera? Porque não tem como, né? Há 20 anos atrás não tinha celular, né? Hoje independe disso. O que vai acontecer daqui a 20 anos? Né? Como a Rafa comentou, o agro, na área que ela está inserida, ele já está se valendo de muitas tecnologias, né? Agora, não tem como você operar desenhando um contrato se você não sabe daquilo que você está falando. Então, como é um tema novo, a gente nunca tratou aqui no nosso episódio, vai ser bem legal você contar sobre isso para a galera. Maravilha. É outro universo que eu estou apaixonada também. E até complementando, eu sou nerd, né? Eu sempre gostei muito de estudar
E eu acho que não existe, não só no direito, o direito é incontestável que a gente nunca vai parar de estudar. Quem trabalha nessa área sabe. Tanto é, ontem a gente estava numa palestra sobre a reforma tributária, eu até estava comentando com a minha gerente que dá vontade de pegar, a gente tem que rasgar tudo que a gente aprendeu e aprender de novo. E direito é isso, é essa atualização, essa loucurada toda. Mas eu acho que na vida também, assim, eu sempre fui uma estudiosa e curiosa de temas relacionados à vida, à humanidade. Nunca parei de estudar também, então, assim, não consigo conceber esse aspecto na vida. E é uma delícia, né? É uma delícia quando você entra numa área nova, você aprender, começar a entender e dominar aquilo. Embora eu ainda tenha muito para aprender dentro do agro, porque, gente, é uma coisa universal, assim, é muito prático, é muito dinâmico, então eu ainda estou aprendendo, mas já consigo ver algumas coisas para passar umas dicas e contar um pouquinho do que eu tenho visto. É muito modesta, viu, pessoal? É muito modesta, sabe muito aqui e realmente, como é um tema que não foi tratado, e tá em alta, né, Rafa? Porque, em especial aqui no Brasil, né, que é um polo disso tudo, né, e aliado às novas tecnologias que estão surgindo, a gente não pode fechar os olhos para a grande oportunidade que surge decorrente desse mercado, né, que não é novo, porém está em transformação e em crescimento. Então, o que você passa para nós vai ser fenomenal. Com certeza. O agro, eu gosto até de fazer uma comparação, porque esses dias eu estava vendo o material, estudando, né? E aí o palestrante até trouxe a questão antropológica da agricultura. E eu acho super bacana, assim, é uma questão até meio nerd, mas eu acho super bacana, porque me fez parar para pensar justamente isso, que a civilização, ela se estabeleceu tal como hoje, as nossas raízes estruturais como sociedade, por causa do agro, né? Antes, o homem ele era coletor, ele caçava. A partir do momento em que ele aprendeu a manipular o solo, se estruturar num lugar, começaram as cidades, começaram as moedas, começaram o sistema métrico. Então a gente assim, a gente não sei se a gente não dá importância, mas ele é um fator muito antropológico do ser humano. E aí também tem a questão da gente ser Brasil, né? Tem tudo a ver com a nossa cultura, como colônia, a gente foi colonizado naquele sistema do plantation, que eles vinham para cá numa monocultura, para extrativismo, então assim, a gente já se consolidou como país dentro do agro. Então o agro está na nossa raiz. Eu que sou bicho da cidade, para mim, o agro lá e eu aqui. E agora eu estou vendo que não, que o agro é tudo que a gente faz, tem uma permeabilidade super relevante. E principalmente nesse universo agora, dentro do ESG e toda essa cultura, essa onda que a gente tem que começar a olhar. Ou começar não, já estamos olhando já faz um tempo, né? E hoje o Brasil ocupa um papel super relevante nesse universo agro. A gente está no ranking, aí, no pódio de maiores exportadores. Não tem dúvida que vamos continuar também nessa pegada. Eu assim, não consigo ver outro movimento a não ser a gente se consolidar cada vez mais e se firmar cada vez mais nessa posição. Então, de fato, o Brasil está bombando no agro e vamos continuar bombando, se Deus quiser. Nossa, Rafa, isso que você comentou da parte antropológica, sabe? A gente até conversou sobre isso, outras oportunidades. É algo que, quando você entende a origem, as coisas fazem mais sentido, né? E a gente passa a compreender melhor, e até quando você vai abordar isso no mundo atual, né, as coisas ficam mais lastreadas, tem mais concretude, dá um pouquinho mais de tangibilidade do que só aquele negócio. Não, isso aqui é um mercado que está em ascensão, mas por quê? Você acabou de explicar o porquê que está em ascensão, em especial aqui, né? Porque faz sentido, tem uma linha do tempo que nos trouxe até onde estamos hoje. Mas agora, conectando de forma prática no mundo dos negócios, qual que é a tua visão sobre isso? Bom, vamos lá. Agora a gente está na onda do ESG, né? Então a gente não pode ignorar esse aspecto ligado ao meio ambiente, à governança, à sustentabilidade, ao lado social, né, do mundo. Então o agro ele vem com uma junção com a tecnologia que tem sido chamado do agro 4.0.
que nada mais é que esse casamento do agro com a tecnologia. Então, são dois universos super bacana e tem muita, muita coisa acontecendo, cara. Sério, assim, surreal. Algumas coisas já passaram lá por nós, já vi alguns contratos e estou impressionada, assim, com todo esse universo. Eu posso trazer alguns exemplos do que tem acontecido? Claro, não. E olha só, antes de você entrar nos exemplos, eu também aqui no escritório fiquei assustado de forma positiva no seguinte sentido. Tem um cliente nosso que é do Mato Grosso e ele, enfim, tem uma plataforma com outros serviços e tal, e um belo dia ele chegou para mim e falou assim: Kael, eu tenho um terreno, uma área boa aqui, né? Que eu tô com intenção de fazer um reflorestamento, etc. E, poxa, quero saber sobre crédito de carbono. Pô, eu tô vendo que isso aí tá em alta e eu tenho uma área que pode ser explorada nesse sentido. E eu sei que tem muitas empresas com o olho no ESG e isso tá muito em alta e tal. E, poxa, como que a gente pode explorar isso? E isso aconteceu em 2021. Veja, na época ainda não era tão assim, hot topic como é hoje, né? E eu fiquei assim muito feliz, né, e surpreso por isso já cair no nosso colo e a gente ter a oportunidade de atuar em algo nessa linha, né? Então, nossa, realmente é espantoso, né, como isso está ganhando relevância. E nesse ponto do cliente era tão bacana porque assim, ele não queria se vincular a um projeto mais tradicional de crédito de carbono, ele queria tokenizar o crédito. Então, assim, pô, daí tecnologia na veia, né? Que daí é isso que a Rafa falou, é agro 4.0 e indo para 5.0 e etc, né? Logo mais a gente vai ver outros jargões, né, nessa linha. Mas, enfim, eu acabei dando um exemplo aqui, né, contextualizando, porque eu não podia deixar de comentar essa ideia aí, esse exemplo que eu tive tão real e tão palpável que às vezes a gente fala, isso aí não está acontecendo com a gente aqui, né? Ainda não chegou, ainda não amadureceu, mas sim, tá, né? Então, deixa para nós os exemplos. Está acontecendo e está acontecendo em todas as esferas e até com dispositivos que a gente considera simples, por exemplo, os drones. O drone tem sido utilizado a larga escala e com várias diversas finalidades, assim. Eu estava vendo esses dias para pulverização da lavoura, tem até um ganho, que às vezes eles fazem a pulverização à noite e você não tem o desperdício da temperatura, dos insumos. Tem toda a questão de monitoramento de lavoura, que é muito bacana também. Você com o próprio drone, você identifica ali se tem uma praga, você faz a aplicação direta. Você não precisa de uma mão de obra que é tão trabalhosa, que a pessoa vai lá no meio, no sol e tal. Então, assim, para mim, a utilização de drones é uma coisa super legal. Tem toda uma questão também de OT, da internet das coisas. Então, hoje você consegue fazer toda uma junção de dados, que eu acho super legal também. Hoje, você trata isso como um banco de dados, não é só a tua lavoura que está lá. Então, até um dispositivo que a gente está trazendo aqui para o Brasil é um medidor de solo. E é super bacana. Você pega o medidor de solo, você simplesmente finca na terra, ele já gera uma análise de solo, já te dá um diagnóstico. Esses dados vão para uma base de dados para você ter o monitoramento da sua lavoura, e isso, a longo prazo, você vai criando uma identidade para a sua lavoura. E daquele diagnóstico, você já tem todas as orientações do que você tem que aplicar, como que você vai aplicar. Ou seja, é super automático, assim, não é aquela coisa do... olhar para a terra, ixi, aqui está faltando não sei o quê, vamos levar para um laboratório. Não, hoje isso tudo é on time, assim, que eu acho super, super bacana também. Nossa, eu também sou meio nerd de tecnologia e você veja, drone, há quanto tempo que isso aí surgiu de forma mais popular, né? Faz pouquíssimo tempo. E o mundo dos negócios já aproveitou muito rapidamente para aplicar... para ter ganhos, né, de efetividade, enfim, na indústria e no agro, com certeza, né? Essas informações em tempo real, imagina quanta análise de dados, né, quanta riqueza, né, que o produtor vai ter, né, ou empresas que estão vinculadas a essa indústria, no desenvolvimento, enfim, daqueles, não dos insumos, né, mas do produto em si, né, da lavoura ali. Então, é muito interessante isso.
Agora, imagina a quantidade de dados, a segurança que também tem por trás disso, né? Eu sei que isso aí também é um papo que vem, mas eu fico realmente impressionado também como isso está sendo usado e como tem ganho, né? Na automação, né? Na simplificação de rotinas e que lá no final vai traduzir em rentabilidade para a área, né? Então, Com muito certeza. legal. E você tem também, você começa a criar uma identidade da sua lavoura. Então é muito bacana, assim, você sai dessa relação de, a terra tá ali, e você começa a criar uma identidade, mesmo um histórico para ela. Você começa a entender a sua terra, entender quais são as oscilações. Bom, daí a gente fala de Big Data e toda a parte de BI, que é um universo à parte, né? Total data-driven, né? Tomar decisões baseadas em dados. E não adianta, às vezes o pessoal fala, não, isso aqui não vai chegar aqui, sei lá, na lavoura. Chegou? Não, já chegou. E tem até já a inteligência artificial que faz essas análises para você. Inclusive, já existe essa tecnologia de, inclusive, ela te dá o comando de resolver o problema. Então, você faz análise de dados, ela já avalia, já fala, aqui precisa de tal insumo, o drone vai lá e aplica. Então, assim, é um grau de tecnologia que pra gente é um pouco surreal, mas já tá acontecendo, assim. Então, já está aqui, não é uma previsão futura e vai rodar, já tá rodando, assim, é super, super incrível. Isso que você comentou, né, dos modelos ali do algoritmo, identificar a situação e recomendar, né, medidas, a gente tá falando de análise preditiva. O que vai acontecer lá na frente com base nesse cenário que está se mostrando concreto. Então, o que a gente vai fazer? Não. Recomenda-se isso e aquilo porque, com base nos dados, a tua terra tem tal e tal comportamento, a chuva, o volume, etc. É isso. Né? Meu Deus, a precisão, né? Precisão muito absurda. E, Rafa, dentro desse contexto, né, a gente falou de várias oportunidades, né, que a tecnologia está trazendo para essa área que ela é tão promissora aqui no nosso país. Mas com certeza temos desafios também, né? Temos muitos desafios. Eu até, antes só de entrar nos desafios, deixa eu contar mais duas que eu acho. Mais exemplos. Mais dois exemplos. É que assim, não tem como deixar de mencionar, porque Adoramos. eu acho que são os que mais brilham meus olhos, assim, são os meus queridinhos. Que é a parte da biotecnologia, que isso eu acho assim, sensacional. Já existe há um bom tempo, salvo engano, ali, desde os meados ali dos anos 50, que começaram com esses tratamentos do transgênico e tudo mais. E hoje é uma tecnologia muito mais avançada e até, assim, em questão de sustentabilidade, de rentabilidade, é absurdo. Eu estava vendo outro caso esses dias que eles isolam uma propriedade de um cacto que ajuda a reter líquido e aplicam em outras lavouras. Então, você tem que irrigar menos, tem uma maior conservação hídrica, né? Então, já tem um impacto aí no meio ambiente, já tem uma maior rentabilidade e sem nenhum tipo de agressão ao meio ambiente. Então, essa parte de biotecnologia é incrível, eu adoro também, assim, você começa a olhar os produtos que têm sido lançados, é muito legal, assim, Bom, cada uma delas cabe um podcast inteiro para discutir. Com certeza. E o legal desse ponto é que é coisa de filme, né? Veja, pega uma propriedade do cacto que retém líquido e daí aplica no solo para melhorar o terroir, né? Não sei, é óbvio que não é o terroir, né? Mas assim, para melhorar ali as condições. Poxa, isso é coisa de filme, né? É muito bacana. É muito inteligente, né? Eu acho muito inteligente essas técnicas, assim. E o outro que também eu adoro é a parte das agrotechs, que são, né, essas startups que têm surgido com inúmeras soluções aí pro agricultor, produtor rural. E, por exemplo, mais um exemplo que passou por nós é a questão de concessão de crédito, financiamento, que ajuda muito o produtor. Então, assim, hoje você já está ali no teu próprio celular, você já consegue fazer uma simulação, ver como que você vai viabilizar uma venda para um produtor. E a gente, óbvio, né, é um ponto que pega, como que você vai financiar, né, a sua lavoura. Então, também essas agrotechs, não tinha como não mencionar aqui, que é um mercado muito legal, muito promissor. Eu acho que tem muita gente entrando aí
Bom, é a lógica das startups, né? Dar soluções rápidas e eficazes para o mundo. E no agro também precisam de soluções rápidas e eficazes. Então, eu cito mais esses dois exemplos aqui. Não, com certeza. E esse último, eu fiquei até pensando agora no seguinte. Vamos pensar, né, num produtor lá que tem a sua lavoura, que utiliza, né, todos esses mecanismos aí, esses dispositivos IoT, e tem uma base de dados fenomenal, né? Já estruturou um BI, seja por meio de uma agrotech ou, enfim, por um BI construído pela equipe de TI dele, né? Isso se ele tiver, né? Não sei se é a realidade. Mas vamos pensar nisso. Ele tem todo o histórico, tem o prognóstico, tem as características do solo que demonstram um valor, né? Que ele tem realmente um ativo líquido, né? Que tem liquidez. Se ele chega com tudo isso para uma instituição financeira, ou quem sabe para uma fintech com foco em agro, eu não sei se tem, mas se não tiver ainda é uma dica. Faz essa análise de todos esses dados e percebe o quê? Pô, eu vou conceder crédito para esse cara porque realmente ele tem um ativo líquido e que tem uma garantia, né, de lastreio para cumprir as obrigações que é grande, né? Então talvez o risco de inadimplência seja menor, então vamos oferecer para ele condições mais interessantes. Então olha só o nível do negócio, é dados, né? Isso já está acontecendo. Ó, isso já está acontecendo. Legal, veja, que bacana. Perfeito, o seu raciocínio é perfeito. É isso mesmo, assim. Dentro desse histórico, todo esse monitoramento, que você tenha maior segurança no mercado também, né? Então, isso já está acontecendo e essa é a ideia. É simples e faz sentido. Faz né? total. É isso que é bacana. E é por isso que as startups, às vezes, têm tanto sucesso, né? Porque pegam uma dor real, mas toda aquela dificuldade que havia por não ter dados ou não ter informação em tempo real ou, de fato, não ter nenhuma informação, traz isso de forma simples e resolve um problema que, poxa, para o agricultor pode ser vital, né, para o negócio, seja para continuar, né, manutenção do negócio ou para a própria expansão. Mas agora eu não esqueci dos desafios. Esses aí eu gosto. Vamos para os desafios. Bom, como a gente bem sabe, a gente tem os desafios estruturais, que eu acho que são óbvios nesse universo do agro. E ao mesmo tempo que a gente fala aí de tecnologia de ponta e do futuro, a gente ainda lida com o passado. Então, um exemplo típico é a questão de escoamento dessas produções. Hoje você tem toda a questão de rodovias no Brasil, do sofrimento para você descarregar essas cargas, de você carregar esses insumos. Então, a gente tem um grande desafio aí estrutural que precisa ser resolvido. Existe também a questão da conectividade, porque, por incrível que pareça, tem muitos lugares ainda que não chega a internet dentro do Brasil. E a gente está falando aqui de lavoura, do universo rural, né? Então, isso, de fato, é um desafio para essas tecnologias e precisa também ser resolvido para que possa se implementar de uma forma melhor. E tem também a questão do acesso, né? Hoje, essa tecnologia de ponta, ela não é para todos, infelizmente. Tem um custo, tem a questão das informações. Então, assim, quanto mais política de incentivo, de acesso que tiver para grandes, pequenos e para os médios e para os pequenos produtores também, né? Porque eles também podem se beneficiar disso. Por exemplo, essa questão de financiamento e de crédito é algo que você aplica desde o grande produtor, mas para o pequeno produtor também. Então, eu considero esses os maiores desafios, a parte de estrutura, conectividade e o acesso de informação e econômico para esses produtores. Eu trabalharia esses três, assim. Olha, são grandes desafios, né? Porque a gente sabe que não depende só do mercado, às vezes, né? Só do mundo do business. A gente depende, às vezes, do Estado, né? Para prover essa infraestrutura, né? Tudo bem que hoje em dia nós até temos algumas soluções que, digamos, de conectividade. Starlink, eu não sei se é uma realidade já palpável, né, para todos, mas tem uma certa cobertura, né, que pode ajudar. Mas malha viária, a gente sabe que isso aí é um grande problema, o que é até um contrassenso para o Brasil, né, porque o Brasil é tão carente disso, né, demanda tanto e ao mesmo tempo não tem aquilo que é o básico para que aconteça, né? Então, realmente,
eu acho que são grandes desafios, né? E bem estruturais, e talvez a gente leve mais tempo do que a gente gostaria, porque não depende só da tecnologia, né? Mas, como é um mercado em ascensão, quem sabe, né, tem um apelo um pouco maior, né, para que isso se desenvolva. E mais uma pergunta. E os desafios jurídicos disso tudo? Será que você pode trazer alguns exemplos para nós? Eu acho que é questão de legislação. A gente ainda tem... bom, trazer primeiro a parte de contratos, que a gente tem contratos específicos nessa área. Então, hoje a gente trabalha com contratos de barter, que são contratos de troca de grãos, que ainda tem algumas questões que precisam ser validadas, tem cláusulas de washout, enfim, tem toda uma estrutura aí que ainda, em alguns momentos, cabe discussão. Então, acho que quanto mais a gente vai entrando nesse universo, consolidando esses entendimentos, são bem interessantes, assim. Eu acho que aí vem um grande desafio também com essa reforma tributária que a gente estava falando. Vai mudar bastante coisa. Eu acho que a gente já tem alguns benefícios com relação ao agro, mas talvez na cadeia do agronegócio isso impacte o produtor, impacte a indústria. Então, vamos ter que esperar para ver onde que vai pegar, mas eu acho que esse vai ser um grande desafio aí para os juristas. E eu acho que, no mais, os desafios de sempre, né? De lidar com o nosso judiciário e as ações, e tentar consolidar os entendimentos. Mas acho que não sai daí do comum. Mas o que eu vejo, assim, eu não sei se é porque eu estou recente entrando nos estudos aí da parte tributária, eu acho que esse também vai ser um grande desafio na área. E não só na área, porque assim, hoje, por incrível que pareça, nós recebemos aqui no escritório um cliente nosso que é uma empresa chinesa que está trazendo uma operação aqui para o Brasil. E foi engraçado porque na primeira reunião que nós tivemos com eles, quando a gente foi tentar explicar como que funcionava o sistema tributário no Brasil, eles não entenderam. Aí a gente pensou, bom, será que a gente não está se expressando de forma correta, né? Daí a gente explicou de novo, criamos até um infográfico, né? Desenhamos e tal. E eis que daí ela falou, não, compreendi, né? Porém, eu não acredito que seja assim. Depois a gente falou, é assim, e a gente sabe que é complexo, mas é engraçado quando vem alguém de fora e traz uma visão assim tão impactante, né? Contrastante conosco. E hoje ela estava aqui, e, enfim, vão trazer a operação para o Brasil. Levaram 2 meses para maturar toda a ideia, para saber, para decidir se realmente valeria a pena ou não vir para o Brasil por conta da complexidade do nosso sistema tributário. Mas que bom que vieram, né? Porque daí assim a gente vai desenvolver. E importação e exportação de alguns insumos como carne bovina, suína, e enfim, está relacionado, né, de alguma maneira, mais como importação e exportação do que agro propriamente dito. Mas assim, realmente esse desafio, o contratual, beleza, né? Isso aí é algo que depende das partes, né? E tem muita discussão. Mas o tributário, com essa reforma, vamos ver o que vai acontecer, né, Rafa? Vamos ter que ver, né? Pagar para ver, porque não tem muito como solucionar antes de acontecer. Mas, assim, já existe algumas previsões não tão boas, assim, sabe? Mas realmente essa carga tributária, esse sistema tributário, ele é muito complexo e acho que a gente vai acabar meio que trocando 6 por meia dúzia, mas tem algumas melhoras, mas acho que não vamos sair muito do mesmo lugar. E aí, lógico, tem também outros temas, né, que a gente, como a gente estava falando, ESG, LGPD, que também a gente precisa, no mundo jurídico, precisa cuidar também. Hoje a gente tem muita questão de dados, assim, né, que a gente estava falando, então esse tem sido um desafio, apesar de que a onda está ficando mais tranquila, né? Eu acho que quando veio essa onda da LGPD, estava todo mundo muito desesperado. E, assim, ultimamente a gente tem visto uma atuação mais tranquila, não tivemos problemas ainda, né? Esperamos não ter, mas sempre tem que ficar de olho, é uma preocupação que virou top nas nossas preocupações quando a gente vai lidar, né? Quando você pensa no universo agro, você não pensa tanto, LGPD, hoje a gente tem todo esse cuidado, porque tem toda a questão de análise de crédito,
toda a questão dos dados dos produtores. A gente trabalha com varejo, então tem toda uma questão de mercado. Então, bom, desafios no direito que não falta, né? E é engraçado essa questão da LGPD, né? Porque, na verdade, a gente, quando contratualistas, né? Quando você está instrumentalizando uma relação ali que foi pensada entre duas partes, sempre houve uma preocupação com a segurança das informações e dos dados que eram trocados, né? Então, independente da LGPD, tinha confidencialidade, né? Tinha não concorrência. Então, porque muitas informações eram trocadas entre as partes, né? O próprio NDA, né, já tratava sobre isso. Agora, realmente, com a LGPD, há esse peso externo, né, e não interno ali entre quem está contratando, em relação aos cuidados mínimos. Porém, isso, na prática de compliance, hoje é o feijão com arroz, né? E como toda tendência de mercado também agora não está mais tão em alta, né? Porém, foi uma preocupação sempre relevante quando a gente está falando de contratos entre duas partes, parcerias, né? Contrato com fornecedor ou até mesmo com avaliação de crédito. E, querendo ou não, imagina se todo esse conjunto de dados super relevante que foi construído para um agricultor lá numa lavoura e às vezes o prognóstico não é tão bom, né? E isso vaza, poxa, pode ser que ele nem tenha alcançado ainda aquele nível de situação crítica da lavoura e ele já tem um prejuízo, tipo Minority Report, né? Se você for pensar bem. Então, antes de acontecer, já aconteceu. Por quê? Porque os dados têm o poder, né, de dizer um pouquinho quais são as tendências, né, daquilo. Então, realmente a questão dos dados aqui ela é sensível, não porque são dados sensíveis sob o ponto de vista do conceito da LGPD, porém são dados sensíveis para o negócio. Quanto mais informação a gente gera e dados a gente gera, mais exposto a gente fica, né? Então a gente precisa cuidar bem deles, bem de todas as informações. E como você disse, é mais uma onda que vai virando feijão com arroz, mas porque deveria ter sido sempre cuidado assim, né? Assim como veio a onda do compliance, e agora ESG, que também é uma onda óbvia, né? Se for pensar, poxa, a preocupação do ESG deveria já há anos estar intrínseca na nossa sociedade, mas que bom que vem essas tendências e tudo mais para a gente ir acomodando e melhorando, né? As relações jurídicas, as relações interpartes, enfim. E querendo ou não, desse desafio, né, que a gente estava comentando aqui, geram outras oportunidades também, né? O próprio ESG, nesse contexto, às vezes num viés de desafio, às vezes num viés de oportunidade, para nós aqui para o Brasil é muito bom, né? Então eu acho que isso também contribui com a movimentação do nosso mercado nesse sentido, o que para os brasileiros é fenomenal. E principalmente para quem atua no agro. Não, com certeza, sem dúvidas. Eu vejo totalmente positivo, assim. Acho que o desafio é arrumar casa, né? Como sempre, mas como eu falei, como eu gosto de arrumar as coisas, eu não ligo. Mas eu acho que é uma baita oportunidade de aprendizado, de crescimento e de consolidação dessas diretrizes que deveriam, como a gente estava falando, deveriam ser básicas, mas não são, né? Então, às vezes tem que vir um movimento para consolidar tudo isso. Então, é ótimo para o Brasil. A gente precisa se preocupar com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente. Não tem, olhando as previsões futuras, o que a gente vai demandar de alimentação para o mundo e todas as nossas perspectivas de exportação e de produção, não tem como não pensar em sustentabilidade e melhoramento desses processos e de todo esse cuidado, senão a gente não chega lá. Com certeza. E eu ia pegar esse ponto agora das tendências para o futuro, né? A gente falou várias aqui, né, Rafa? Mas tem alguma, assim, por exemplo, essa com alimentação, com sustentabilidade, algo que você poderia pensar e falar, ó, isso aqui eu vejo como uma tendência para o agro, aliado à tecnologia, algo assim. Tem algo assim que também te salta os olhos nesse sentido? Eu acho que é muito do que a gente já falou, assim. Eu acho que essa parte da biotecnologia é um negócio que não tem como negar e tem que investir mesmo, a gente tem que ter esses melhoramentos, a gente tem que pensar em soluções,
porque senão o mundo não vai acomodar tudo que a gente precisa produzir de alimentos. Eu estava vendo uns estudos que parece que em 2050 a gente vai precisar produzir o dobro do que a gente produz hoje para alimentar a humanidade. Não sei se está certo esses dados, gente, eu estava fuçando assim, mas se for isso mesmo, meu Deus, a gente tem que pensar em muitas coisas, porque senão o mundo não aguenta, né? Nossa casa não aguenta. Então, eu acho que essa parte da biotecnologia é uma parte muito importante. E essas questões de economia, de você ter os recursos aplicados de modo correto, de você ter uma melhor produtividade, isso a gente não tem como fugir, assim. Hoje, é lógico, a gente tem um país que é super produtivo, a gente tem condições climáticas super favoráveis, mas a gente não pode, com isso, ignorar a gente ter uma melhor produtividade e de uma forma mais sustentável, senão o mundo não aguenta. Com certeza. Essa tua fala me lembrou de algo que eu ouvi num evento recente que eu participei, que é sobre o conceito de futuro plural. E parece uma palavra meio simples, né? Um conceito meio batido, mas levando para essa linha do agro me fez refletir o seguinte, né? Então, qual que é o futuro plural da alimentação, por exemplo? Vamos pensar numa empresa que produz, produz carne bovina, né? Então, beleza. Primeiro eles têm o confinamento, né, dos bois, e isso é o que eles entregam para o mercado. Legal. Então, uma dos possíveis futuros, das alternativas de futuro plural é a sociedade continuar consumindo carne bovina. Ponto. Qual que é a segunda alternativa? Bom, consumir carne bovina e talvez migrar para carne de peixe, porque é mais saudável, porque isso, porque aquilo, tal, talvez polua menos, não sei. Outra alternativa. Uma terceira talvez fosse carne de planta, né? Plant-based, a gente sabe que tem aí até no mercado muito fácil de encontrar hoje, né? Nessa linha. Então, mais uma terceira alternativa de possibilidade. Só que assim, isso é o que talvez hoje a gente tenha mais concreto. Mas com a biotecnologia, o que será que pode vir pela frente, né? Então, como por exemplo, pegar o cacto aí, essa condição dele e aplicar no solo, então veja, é algo que ninguém pensava. O que normalmente vem na cabeça? Algo lógico. Então, o que eu preciso para deixar o meu solo mais úmido? Água. Porém, a água a gente sabe também que é um insumo limitado, enfim, vai ficar pior ainda mais para frente. Mas veja, olha o que trouxe de diferente essa pesquisa aplicada nessa dor que é, sei lá, a umidade do solo. Quem sabe num futuro, né, na questão da alimentação, eu até vi isso, um spoiler lá do Vale do Silício, tem uma startup que está produzindo um aminoácido que, em contato com oxigênio mais alguns elementos, cria uma proteína, basicamente não de planta, não animal, um aminoácido e oxigênio. Então veja, é também uma outra alternativa de futuro plural. E se a gente não enxergar a tecnologia como uma ferramenta para que a gente se prepare e torne a nossa realidade mais sustentável, realmente a gente vai se limitar. E projetos como os que a Rafa está vinculada propiciam isso à sociedade. Então, muito legal. Assim, é uma reflexão aqui, talvez um pouco mais filosófica, né? Mas que eu acho que faz todo sentido quando a gente fala desse tema. Tendências, né? E não é só filosófica, na verdade é um questionamento real, né? A gente tem que se preocupar com o legado que a gente está deixando, com o que a gente está fazendo. É uma preocupação que eu tenho como ser humano, assim, não é só profissional, mercado. O que a gente vai deixar para frente, né? Quer dizer, para trás, no caso. Né? Então, assim, eu acho super legítimo e eu acho bem interessante você trazer esse ponto, assim, porque eu acho que a gente nunca pode desvincular o mercado e nossa atuação do nosso papel de ser humano, sabe? Eu acho que a gente sempre tem que trazer essas reflexões em tudo que a gente faz, no que a gente põe energia, no que a gente está fazendo, no que a gente está caminhando. Então, concordo com você, a gente tem que se preocupar com isso sim. E tomara que essas novas tecnologias consigam nos auxiliar, né? Torcemos, né?
Bom, Rafa, chegamos aqui já caminhando para o fim do nosso bate-papo. A gente sempre pede para os nossos participantes deixarem uma dica de ouro para quem está nos assistindo. Então a dica pode ser de trajetória profissional, como você bem falou da sua, que é um exemplo, né? É muito bacana o teu relato de como que você saiu da tua realidade A e chegou na realidade B, C ou D, enfim, né? Que teve uma evolução grande. Ou até mesmo para quem opera no mundo agro ou quer operar, né? Então fique à vontade para deixar a dica aí para quem está nos assistindo. Ui, difícil essa, hein? Mais uma, né? Porque ela deu várias dicas ao longo do episódio inteiro. Acho difícil dar conselhos para os outros, então eu vou dizer um conselho que eu dou para mim mesma. Eu acho que muito importante sempre estar atualizado, estudando, ter essa curiosidade do que está acontecendo no mundo. E a outra questão é isso que eu acabei de falar, assim, eu acho que essa integridade no que a gente faz, sabe? Que vai para além da carreira, vai para além do mercado, vai para além de tudo. A gente, como ser humano, a gente tem que ser íntegro no que a gente acredita, nos nossos valores. Hoje eu acho que talvez um dos lados negativos de tanta tecnologia e desse mundo virtual é que as pessoas estão se perdendo um pouco na realidade das coisas, assim. E aí eu acho que vale a discussão, assim, vale o questionamento mesmo, de que a gente está aqui, hoje eu estou nesse mercado, estou trabalhando assim, assado, mas o que você quer deixar? E não falo de legados, meu Deus, quero inventar a roda, mas da tua preocupação ali, se você está deixando o mundo um pouco melhor, se você está fazendo a sua parte, sabe, você estar inteiro no que você está fazendo, assim. Hoje eu acho que as pessoas vão muito na onda, no flow, e não se preocupam com a verdade daquilo que elas fazem, assim. Então, acho que se você traz seus princípios para o que você está fazendo, se isso te dá se tem um norte, uma lógica dentro dos teus propósitos de vida, tudo caminha junto. Então, acho que talvez minha dica, meu conselho seja esse, assim, seja inteiro no que você faz e entenda o que você está fazendo e por que você está fazendo, com comprometimento maior, né? Que a gente está aqui de passagem, mas tem outros seres humanos, tem um mundo ao nosso redor, então eu acho muito importante, assim, essa questão da empatia, de você entender o porquê que você faz as coisas e desse valor ético, assim, das nossas funções. Olha, talvez poucas dicas que tiveram aqui no episódio foram tão profundas como essa, Rafa. Essa questão do propósito, né, de você como enquanto ser humano, enquanto profissional, e conseguir conjugar isso, né, de forma autêntica, né, naquilo que você realmente acredita, não que te falam que é correto ou que não é, né, mas aquilo que você acredita, naquilo que gera valor não só para você, para aqueles que te rodeiam, mas também para a sociedade e para a perenidade da humanidade, né? Então, nossa, muito legal, é inspirador, e vejam, a Rafa falando tudo isso só lastreia mais ainda, né, o quão robusta foi a trajetória dela e o quanto a gente precisa ter de profundidade, de valores, né, no desempenho das nossas atividades. Porque nós somos a pessoa, o profissional, né, e o ser humano num só. Né, seja no momento que você está trabalhando, desempenhando a tua atividade acadêmica, né, enfim, o que for, e quanto mais a gente puder agregar, né, melhor ainda. E tudo isso, pessoal, de um papo sobre agro. O negócio, vocês vejam como... Pendeu para filosofia, né? Como mas que eu acho que tem tudo a ver. A gente começou falando do comportamento humano, né, da antropologia, que desencadeou no agro, e agora a gente está falando sobre sustentabilidade, né, e falando da sociedade, que tem tudo a ver com ESG e tudo mais, então as coisas se conectam e não é nada combinado, não tinha roteiro aqui, né? É só a água que tem aqui, gente. Eu juro. Não precisei nem falar o que eu sempre falo no episódio. Você fala assim, sorte que estamos bebendo água e não é um vinho, não é nada demais, porque se fosse... o papo ia ficar melhor ainda. Nossa, um dia a gente vai fazer isso, vai filmar. Vamos sim. Rafa, fenomenal. Muito obrigado, assim, primeiro, pela tua presença, pelo conteúdo que você trouxe. Eu sempre comento aqui também que o nosso canal, ele não é um canal de entretenimento, é um canal
educativo. Até o YouTube mesmo classificou dessa forma, que a gente traz muito conteúdo bacana, né? Todos os nossos convidados, assim, têm muito domínio naquilo que fazem e sempre constroem algo legal. E você fez isso aqui hoje mais uma vez de forma exemplar. Então, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui com a gente. Obrigada eu por esse espaço, pelo convite. Estou muito feliz desse bate-papo. E é isso, gente. É o pouquinho que eu sei. Vamos lá, vamos aprender mais e quem sabe um dia eu volto para dar uma lição de alguma coisa mesmo. Se é pouquinho, imagine o pocão, né? Rafa, brigadão. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do episódio alguns contatos da Rafa, né, o LinkedIn, para que vocês possam seguir e acompanhar o trabalho dela, um trabalho sensacional que ela faz. Enfim, vou deixar aqui na descrição do episódio. E claro, vou fazer aquele apelo para que você deixe o like, compartilhe esse episódio com um empreendedor que tem intenção de operar no agro ou que já opera, para que também compartilhe, né, e aproveite esses insights que a gente trouxe aqui no dia de hoje. Então, muito obrigado, ficamos por aqui e até a próxima.